Quando a história é de Deus, Ele escolhe os personagens que terão destaque. E muitas vezes Ele escolhe você e eu. Não porque nós merecemos, não porque a história é sobre nós, mas porque a história é sobre Ele. E aí eu queria contar para vocês a história de Sifrá e Puá. Você sabe quem são essas mulheres? A história delas está lá em Êxodo 1. Elas eram as parteiras que receberam uma ordem do faraó. Qual que era a ordem de faraó? Se nascerem meninos dos hebreus, vocês devem matar. Mas olha aqui o que diz o versículo 17 de Êxodo 1. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos morrer. Os meninos viver. É interessante a gente pensar que nessa história, aquele que tinha mais status, que tinha mais poder, o faraó, não tem o seu nome citado. A gente não sabe quem é o faraó, mas a gente sabe das duas parteiras, que, como alguns estudiosos dizem, foram as primeiras libertadoras. Elas começaram o trabalho de libertação do povo de Deus do Egito, porque elas não permitiram que os meninos morressem, elas não mataram os meninos. Sifrá e Puá, parteiras, trabalhavam para o faraó e porque elas temiam a Deus, elas fizeram a escolha da obediência. E aí é interessante que lá nos versículos 20 e 21 diz o seguinte: Deus foi bondoso com as parteiras, e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua família. Deus foi bondoso com Sifrá e Puá. E porque elas temeram e obedeceram, Ele deu a cada uma delas a sua família, que era algo primordial naquela época. A história não é minha, a história não é sua, a história é de Deus. E exatamente por isso Ele escolhe quem serão os personagens com destaque. E geralmente são aqueles que temem a Ele e obedecem. Que nós sejamos então como Sifrá e Puá, tementes e obedientes.